Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui mais um vídeo, mais um dia abençoado. Amém. No nosso devocional Acertando o Alvo. Glória a Deus. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor. Quero te desejar uma boa noite. E hoje Deus tem uma palavra para nós, para o nosso coração. E Deus quer falar comigo e com você. Amém? Para você que ainda é novo, para você que não me conhece, meu nome é Elisa Carvalho, eu sou cristã e nós estamos colocando em prática esse projeto para levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam, para as pessoas que precisam de cura, de libertação, de uma bênção sobre a sua casa. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não deu cargo, ele não deu nenhum tipo de missão especial, Simplesmente ele mandou que nós fizéssemos o ID do Senhor Jesus. E Deus usa as mídias sociais, usa essas ferramentas para que nós possamos então enviar até você de uma outra forma a palavra de Deus. Amém? Então esse é o objetivo para você que me vê, para você que me escuta. Nós temos uma página no Facebook que é Acertando o Alvo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele fala em uma das suas epístolas que uma coisa só ele fazia, que ele esquecia das coisas que para trás ficaram e prosseguia para as coisas que estavam à sua frente. Ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então daí se inspirou o nome então desse devocional. Muitas vezes, talvez a maioria delas, nós precisamos sim esquecer as coisas que para trás ficaram e somente frisar em uma. E esse alvo, queridos, é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando e nós precisamos nos preparar. Amém? Paralelo, então, eu fiz um canal no YouTube, Lisa Carvalho, devocional Acertando o Alvo. Amém? Então, para que você tenha ali meu nome e o nome do devocional, se você puder, curta, compartilhe e deixe também nos seus comentários as suas sugestões de tema. Amém? Então hoje nós vamos falar uma palavra que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 1. E o tema deste vídeo é: se você está cansado, você já lançou a sua rede? Você já tem lançado a sua rede sobre a palavra do Senhor? Então, o que Deus quer falar no nosso coração é que todos nós sabemos que existe tempo para todas as coisas, não é mesmo? Existe tempo para abraçar, tempo para falar, tempo para calar e tempo para se afastar. No livro do pregador, em Eclesiastes, é bem claro essa passagem, muito compartilhada por todos, muito lida também por muitos cristãos. E na nossa caminhada com Deus, muito sim, a gente fala, em esperar o tempo de Deus, esperar as coisas do Senhor. E eu creio nisso, amém? Eu creio que para todas as coisas, debaixo do sol, há um tempo determinado. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Muitas portas podem se abrir e muitas vezes se abrem quando nós forçamos a porta. Outras vezes, as portas se abrem porque o Senhor Deus abre as portas para que os negócios, a família, a prosperidade espiritual, as bênçãos de Deus, a saúde, enfim, tudo aquilo que a gente deseja conquistar aqui nesta terra e muito mais conquistar para a vida eterna, elas podem também e devem e vão se realizar. Então, quero dizer para você que está me vendo que eu creio que para todas as coisas há um tempo determinado. Deus, ele trabalha com épocas, com ciclos, não com tempos talvez como nós pensamos, meses, dias ou anos. Para o Senhor, a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E isso para nós, seres humanos, limitados, que muitas vezes não entendemos o propósito de Deus, é muito custoso nós pensarmos talvez dessa forma. Talvez você que está me vendo está esperando há muito tempo uma promoção no teu trabalho, está esperando muito tempo, talvez pelo seu casamento, um filho que você já projetou, esperando muito tempo para que o seu ministério também venha se concretizar. Enfim, talvez você que está me vendo, tenho certeza que você que está me assistindo, você tem sonho sim.
muitas gavetas da sua vida têm sonhos, muitos deles você conseguiu completar, outros você está na metade e talvez muitos você já desistiu, já engavetou, porque você esperou demais e acha que talvez está fora do tempo de Deus. E essa passagem ela fala de lançar a rede num tempo certo. Mas existe uma outra questão, que dentro do tempo de Deus, nós não podemos, queridos, nos conformar com as coisas que demoram muito para acontecer. Eu não estou me referindo aqui a forçar coisas, amém? A forçar portas para que elas venham se abrir. Talvez você tanto bater, tanto pedir, você pode alcançar, a porta pode se abrir. Mas é aquela pergunta que eu falei antes, será que essa porta se abriu porque você forçou? Ou porque essa porta se abriu porque realmente era da vontade de Deus? Seja a área que for na sua vida. Mas dentro do tempo de Deus, existem situações na nossa vida que nós trabalhamos a noite inteira. Como aqui o Simão também fala nessa passagem da pesca maravilhosa, ele trabalhou a noite inteira. Ele colocou a sua energia a noite inteira em algo. E ele, no final desse trabalho, ele não obteve o resultado esperado. Então, a palavra de Deus fala aqui, nós vamos ler, que houve um trabalho, né? Houve um esforço deste homem, mas não houve resultado. Então, dentro desse tempo de Deus, existem coisas na nossa vida que precisam acontecer, não é mesmo? Existem coisas que nós precisamos fazer com que se acelerem nas nossas vidas, não forçando as portas, amém? Você está entendendo? Não forçando a porta, mas fazendo com que as coisas se acelerem debaixo de uma palavra ordenada por Deus. E talvez você que está me vendo se pergunte e diga, realmente, Lisa, está faltando isso na minha vida. Eu tenho obedecido a Deus, eu tenho feito a vontade de Deus, mas parece que existem áreas que estão travadas, que estão amarradas, que estão paralisadas na minha vida. E elas precisam destravar, elas precisam romper, elas precisam ir para frente. Não estou dizendo forçar portas, novamente aqui, mas dentro desse tempo do Senhor, desse ciclo de Deus, fazer com que as coisas se acelerem mais, fazer com que haja um desembaraçar da palavra sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus é um Deus que desembaraça, amém, os nossos caminhos. A Bíblia diz que Deus nos dá um trilho novo e que nós precisamos, queridos, pedir ao Senhor para viver novidade de vida. A mesmice não faz parte dos planos de Deus para a minha e para a tua vida, amém? Nós precisamos nos posicionar diante da palavra e pedir que o Senhor venha renovar e venha realmente romper certas áreas, que venha acontecer. Talvez não é normal, 30, 40 anos, uma pessoa que obedece a palavra não ser curada, não ser liberta. Você que é fiel a Deus, não prosperar na sua vida, as coisas, os negócios não darem certo. Há uma coisa errada, ou nós consertamos esta coisa, ou realmente nós precisamos agir na hora certa, debaixo de uma palavra. E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Eu vou ler então no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, então o Senhor Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los.
e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Então aqui o Senhor está falando da pesca maravilhosa. 3 ensinamentos para que nós possamos entender o plano de Deus para a nossa vida. Primeiro, os pescadores já estavam lavando as suas redes, já estavam guardando as redes. As redes representam a fé, representam os projetos que você tem, representam aquilo que você precisa apresentar ao Senhor num tempo certo. E o Senhor Jesus entrou no barco de Simão. Preste muita atenção. E dentro do barco de Simão, ele se afastou da praia e dentro do barco ele ensinava as multidões. E Deus pergunta para nós nessa noite: você está deixando o Senhor Jesus entrar no teu barco? Na praia, junto à praia, o Senhor Jesus não poderia agir da forma como ele agiu no mar. Aonde estavam os peixes, querido? Aonde estava o milagre? Não era no mar? Então Jesus precisava estar no lugar certo. Na areia, na terra firme, não haveria pesca maravilhosa. Ele precisava se afastar daquele lugar aonde não ia ter essa pesca para que o milagre acontecesse na vida desses pescadores. Então esse é o primeiro ensinamento para que nós possamos entender o agir de Deus, para que você possa romper nessa noite, para que as tuas redes se rompam em nome do Senhor Jesus. Não é normal, não é aceitável você penar nessa vida. Deus não quer que você fique, como diz lá fora, né, patinando na fé. Que você estude e não alcance. Ou que você tenha tantas coisas boas planejadas e você nunca consegue concretizar esses sonhos. Será que Deus quer que você fique tanto tempo assim, inerte, parado? Então, primeira coisa, Jesus precisa estar no nosso barco. E esse barco, que é a nossa vida, precisa estar no lugar certo para um milagre acontecer. Amém? Quando acabou de falar, então o Senhor Jesus terminou de ensinar. A multidão, a Bíblia não fala o que o Senhor Jesus ensinava para a multidão, mas ele acabara de falar para a multidão de dentro do barco, no meio do mar. Ele então fala e se dirige a Simão. Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. O Senhor Jesus já sabia que Simão já tinha passado toda a noite pescando e nada ele tinha conseguido pescar. Ou seja, ele trabalhou a noite inteira e nada ele apanhou. E ele responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou seja, Simão tinha o barco. Amém? Estava no lugar correto. Ou seja, ele estava no meio do mar. Jesus já estava no seu barco. Só que quando ele lançou a rede, não era o tempo certo para a pescaria, para a pesca maravilhosa acontecer. Talvez você está me vendo, tem o Senhor Jesus, Lisa, eu tenho o Senhor Jesus, eu já o aceitei como meu Salvador, ele está no meu barco, ele está na minha vida, eu creio estar no lugar certo, e se eu não estou no lugar que Deus quer, e o lugar que eu digo não é físico, é o lugar, a posição espiritual, eu lanço a minha rede, eu trabalho a noite inteira, mas eu não consigo ver resultados. Então essa palavra é para você. Você precisa lançar a tua rede sob a palavra de Deus, sobre uma ordenança do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos no início do vídeo sobre o tempo de Deus, nós precisamos respeitar e entender o tempo de Deus. Amém? Mas nesse tempo, dentro desse tempo, nós precisamos entender o momento certo de lançar as redes. E não é apenas lançar as redes. Lançar a nossa rede sem uma palavra, sem uma direção do Espírito Santo, que é o que nos dá a direção, nós vamos trabalhar, queridos, a vida inteira e nada vai acontecer. Você pode ter uma vitória lá, outra acolá, mas vai ser algo esporádico na sua vida.
Você vai viver de informações, vendo as pessoas na sua frente, vendo testemunhos de restauração, de cura, de libertação, de prosperidade, e você vai ficando para trás. E isso o inimigo vai entrando, vai abrindo uma porta para ele frustrar a sua fé, colocando muitas vezes no teu pensamento que você não é digno ou que Deus não tem um chamado para você ser feliz, para você prosperar na tua vida emocional, espiritual, financeira e familiar. E isso gera uma frustração, porque apesar de você fazer o que Deus manda, estar te posicionando na vontade de Deus, a tua rede não está sendo lançada sobre uma ordem do Senhor Jesus. Está faltando aí uma palavra. E é essa palavra que vai fazer com que a tua rede venha romper. Amém? Então, se você deseja nessa noite, Lisa, eu preciso romper numa área que está travada há muitos anos e eu só sei repetir as mesmas palavras que muitos lugares ensinam simplesmente a repetir. Espera no tempo de Deus. Espera o tempo de Deus. Sim, nós sabemos, queridos, que há um tempo de Deus. Precisamos esperar um tempo de Deus. Mas dentro desse tempo de Deus, nós precisamos entender que o nosso agir precisa ser direcionado pelo Espírito. Porque talvez você está vivendo no tempo de Deus e não está conseguindo romper. Está passando. É como se você enxergasse um avião passar. O ônibus está passando e você está perdendo a viagem. Você entende? Você muitas vezes está dentro do tempo e não está conseguindo desfrutar das bênçãos de Deus sobre a tua vida. Ele vai passar e aí a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é perfeito. Ele age no tempo certo. E aqui então, Simão, ele disse: tenho trabalhado a noite inteira, mestre, e nada eu tenho apanhado. Porém, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Aí está o grande segredo. Quer dizer então, Lisa, que se eu estou com Deus, eu faço a vontade de Deus, eu tenho a minha rede, eu estou lançando ela e não estou apanhando. Percebam aqui, queridos, o mar era o mesmo. Amém? O mar era o mesmo. Os peixes estavam lá, mesmo quando eles pescaram e não haviam apanhado nada, não é mesmo? O lugar não mudou. Amém? Não era na terra seca que eles pescaram, era lá, no mar. Então, o lugar não mudou. O barco era o mesmo. A rede era a mesma. A pessoa era a mesma, Simão. O que mudou? A presença do Senhor Jesus no barco e uma palavra certeira para que essa pessoa tivesse um rompimento, um desembaraçar, que ela se desamarrasse da sua vida, ou seja, que tivesse o sucesso na sua pescaria. Então o mar era o mesmo, o Senhor Jesus, ele não mudou o lugar, ele não tirou Pedro de um lugar e transportou para o outro. Ele entrou no seu barco e ele disse uma palavra: lança as redes para pescar. Lança, Simão. E Simão revelou: mestre, eu trabalhei toda a noite e eu nada apanhei. Mas aí Simão entendeu que sob a palavra do Senhor Jesus, ele iria conseguir ter a sua pescaria, realizada. E diz aqui que, isto fazendo, no versículo 6 do capítulo 5, eles apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes as redes. Queridos, é isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida, amém? Creia nisso, é isso que Deus quer fazer. Deus quer que as nossas redes se rompam. Deus quer a vida. A palavra de Deus diz que Jesus veio dar vida e veio dar vida com abundância. E essa vida com abundância é aqui na terra. Não é a vida eterna. A vida com abundância é aqui na terra. Deus quer que nós desfrutemos do melhor. Mas esse melhor tem que ser direcionado, tem que ser lançado sob uma palavra. Muitas vezes lançamos, estamos com Deus, estamos no barco, entendemos que precisamos esperar, mas não temos o resultado final, não temos a produtividade, não temos aquele trabalho, o fruto gerado. Toda semente, amados, que nós lançamos, ela precisa dar frutos. Uma semente tem que dar frutos. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10, 20, 30, mas ela vai germinar.
Se ela está realmente plantada numa terra boa, ela vai germinar. Então, rompiam-se-lhe as redes. Então, segundo ponto para você guardar no seu coração. Lança a tua rede nessa noite. Basta uma palavra, amados, para o teu marido mudar. Basta uma palavra para a tua família ser restaurada. Para a tua esposa. Talvez você está me vendo, teus familiares estão talvez, ali sob o efeito das drogas, enfermos, desempregados, com dores, com enfermidades, com problemas no trabalho, problemas de relação dentro de casa, os teus filhos estão estudando para a faculdade e você está investindo e nada acontece, você tem trabalhado a noite inteira para ver a tua casa sendo abençoada e nada acontece, há algo errado, você precisa romper, você precisa lançar a rede sob uma palavra. Lançar a rede ao vento, você não colhe nada, você colhe vento. Então, Simão entendeu que Jesus estando no barco, não precisou mudar o lugar era o mesmo. Então, fique no lugar que Deus mandou você ficar, na posição de fé que Deus mandou você ficar. Não fique dando ouvidos a pessoas que não estão na direção do Pai, porque podem te tirar do propósito de Deus. Faça o que Deus mandou. Mas como que eu vou saber, Elisa? Orando, se retirando um tempo sozinho para Deus, colocando um louvor, uma música, pedindo ao Senhor que te mostre na palavra como você deve agir. E quando Ele mostrar como você deve agir, espere Jesus falar no teu coração. Porque às vezes Jesus já te deu a direção, mas não é a hora de você agir. Você está entendendo? A hora de Simão agir era depois que Jesus ensinou. Houve um momento certo, ele precisou primeiro ensinar a multidão. Amém? E depois que ele terminou de falar, ele lançou a palavra sobre a vida de Simão. Não foi de imediato, quando Jesus entrou no barco de Simão e Jesus lançou a palavra para ele ter a pescaria. Não foi de imediato. Diz a Bíblia que ele ensinava do barco as multidões. E quando ele acabou de falar, sim. Quando ele acabou de falar, ele disse então, Simão, lançai as vossas redes para pescar. Agora é o momento certo. Eu estou aqui, mas é o momento certo. Às vezes nós andamos com o Senhor Jesus, andamos com a palavra, Ele nos dá uma ordem, mas às vezes nós não esperamos, nos adiantamos, porque não sabemos esperar. Terceiro ensino, amados, rompiam-se-lhe as redes. Então Deus quer que você venha romper no teu trabalho, na tua vida financeira, você que tem dívidas, você que tem coisas para acertar, faça uma lista de tudo que você tem para acertar. Comece, vá começando aos poucos. Não deixe, ninguém anda para frente, prospera devendo. Então, comece aos poucos. Quem de nós aqui já não teve, contas, boletos, coisas que nós precisamos acertar? Isso seja na tua vida financeira, no teu trabalho. Se você quer crescer, comece fazendo cursos, estude, faça uma graduação, faça um curso técnico, uma pós-graduação. Deus vai abrir a porta certa. Lance a tua rede, porque Jesus só lançou a palavra. O barco estava ali, a rede estava ali. A colheita foi dada pela palavra. E nós não podemos nos acomodar dizendo, Senhor, agora o Senhor vai fazer tudo por mim. Não. Comece a procurar. Peça, Senhor, abre uma porta. Me direciona, Espírito Santo, uma porta certa. E me dê uma ordem. Porque sobre a ordem do Senhor Jesus, amados, tudo se rompe, tudo se destrava. Não há nada que fique amarrado quando Jesus dá uma ordem sobre a nossa casa. Seja no teu corpo físico, espiritual, seja com a depressão. Você que está me vendo talvez tenha sofrido há anos depressivo. Está cansado de tomar remédios. Mesmo que você continue o seu tratamento, eu creio que Deus muitas vezes quer que você faça, consagre a Deus os remédios. Senhor, está aqui os remédios. Eles vão fazer o efeito certo. Eu não aceito tomar mais. Tem pessoas que tomam 20, 30 qualidades de remédio, Então nós precisamos nos posicionar, lançar a nossa rede, ter sabedoria. Glória a Deus. Então, rompiam-se-lhe as redes. E olha só o que é interessante de ver. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. O que significa isso, Lisa? Que quando Deus começar a romper
a desembaraçar os teus caminhos, a colocar sobre as tuas mãos grandes coisas, começar a tua vida a ir para frente em algumas áreas. Talvez muitas você já foi para frente, mas algumas você está estagnado. Até as outras pessoas, queridos, que estão ao teu redor, elas serão abençoadas. Os outros barcos vieram para ajudar Simão. O barco de Simão não comportou o tamanha quantidade de peixes, que precisou outros barcos, os outros companheiros, diz aqui a palavra, virem ajudar. Você será um canal de bênção para outras pessoas da tua família, para outras pessoas do seu trabalho. Mas quando você lançar a tua rede, debaixo de uma ordem, de uma palavra direcionada de Deus sobre a tua vida. Lance a tua rede sob uma palavra. Senão você vai trabalhar a noite inteira, vai lançar a tua rede, você vai cansar, você não vai apanhar nada, você vai querer lavar a rede e guardá-la e esquecer. E Jesus não quer isso. Jesus quer romper as suas redes. Jesus quer abençoar a tua casa. Jesus quer ver você prosperar no teu trabalho. Jesus quer ver você prosperar principalmente espiritualmente. Amém? Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Quer salvar a ti e a tua família. A Bíblia diz: crê tu no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que você possa nessa noite, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada um que está assistindo agora. Que seja a área que for, que tem trabalhado muito, que tem dado duro, que tem se esforçado e pouco tem visto os resultados. Que você possa, a partir de hoje, ter uma direção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu profetizo agora sobre a tua casa, a tua vida, uma palavra de direção. E quando você lançar o teu currículo, quando você orar por aquela pessoa da tua família enferma, desempregada, que está na dependência química, do álcool, das drogas, que está enferma, que está vivendo uma vida não conforme a palavra de Deus, que quando você lançar a tua rede sobre esta palavra, haverá, na verdade, um destravar, haverá um desembaraçar do Senhor. Você vai romper, as tuas redes vão romper a partir de hoje. A bênção do Senhor que enriquece e não te acrescenta dores, que alcance a tua casa, alcance o teu casamento, alcance os teus filhos, alcance o teu trabalho, alcance a tua vida e que alcance a todos na tua volta, em nome do Senhor Jesus. Que você receba agora a cura, a libertação tão esperada, que as tuas redes sejam lançadas agora sobre uma palavra de Deus e que essa palavra se cumpra e que todos à sua volta vejam que você é luz, que você é bênção, que você vai prosperar, que você vai ter a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor vai te alcançar. Você vai parar a partir de hoje de correr atrás da bênção. A bênção do Senhor é que vai te alcançar. Obedecendo ao Senhor, fazendo o que está escrito na sua palavra, eu profetizo, eu te abençoo, eu oro pela tua vida. Você que está me vendo e me ouvindo, em nome de Jesus, a partir de hoje, acabou a miséria, acabou a doença, acabou a situação embaraçosa, acabou a confusão, acabou o engano, a mentira sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua descendência. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, comece a romper agora. Em todas as áreas que você estava travado, que você estava paralisado agora, todos os teus sonhos agora sejam lançados sob uma direção do Espírito Santo de Deus. E que Ele venha te ungir, que Ele venha te capacitar para você romper, para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa romper a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, queridos, que Deus te guarde, compartilhe, curta, vá no nosso canal, Lisa Carvalho Acertando o Alvo, devocional, e na nossa página do Facebook. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade, querendo Deus. Amém? Uma boa noite a todos, em nome de Jesus.